E é um prazer estar presidindo esse momento de debate com vocês. Espero que vocês possam aproveitar essa riqueza das experiências que essas pessoas vão estar dividindo conosco e apontando algumas soluções que passam pela resiliência das cidades e como as cidades enfrentam a questão de mudança climática ou a questão de eventos extremos, enchentes, como a gente enfrenta a questão de escassez hídrica, como a gente trabalha as questões de integração de sistemas de produção em ambientes urbanos, que é o exemplo da Cláudia com permacultura. O Peter vai trazer algumas soluções interessantes sobre monitoramento de produção de água e, finalmente, o Genaro vai falar um pouco do programa Pura. Então, é um prazer, eu gostaria de chamar para falar primeiramente para vocês o Alexandros Washburn. Quero começar contando a vocês que sou arquiteto. Então, sei construir casas. Construí minha própria casa, a Brooklyn, em Nova York. Foi ali que começou o meu problema. Também sou autor. Escrevi um livro sobre como mudar cidades chamado A Natureza do Design Urbano. Então, vejam que eu também sou urbanista. E foi aqui o problema realmente cresceu. Eu era diretor de design urbano da cidade de Nova York, no governo do prefeito Michael Bloomberg. Mas antes de falar sobre meu problema, vamos falar um minuto sobre design urbano. Vocês estão felizes com o jeito como as coisas estão? Querem mudar as coisas? Levante a mão, por favor, se você quer mudar as coisas. Bem. Então, você também é urbanista. Design urbano é uma ferramenta para mudar as cidades. Ele se ocupa da realidade e combina política, finanças e design para resolver problemas técnicos, mas melhorando a qualidade de vida ao mesmo tempo. Isso quer dizer melhorar a qualidade de nossos espaços públicos, onde encontramos nossos vizinhos. Agora, vamos falar sobre o meu problema. Ele começou quando uma bolha de baixa pressão no ar próximo à costa da África caiu e se chocou contra as ondas do oceano, sendo puxada pela rotação da Terra. Então, ela começou a rodar, e conforme a Terra girava para o leste, ela girava para o oeste e ficava mais forte. Ela se alimentou das águas quentes e cresceu até se tornar uma coisa muito grande e poderosa. Então, a gente deu um nome para ela, Furacão Sandy. Os cientistas do Instituto de Tecnologia Stevens previram que ela ia atingir Nova York. O prefeito Bloomberg ordenou que todas as áreas baixas fossem evacuadas, incluindo minha casa. Eu não saí. Sou arquiteto e não acredito em desenhar pensando em uma coisa que você não vivenciou. Sou urbanista, então quero desenhar uma solução para um problema da minha cidade. É aquele livro que eu estava escrevendo sobre como mudar as cidades? Depois da noite do Sandy, eu tive que reescrever a parte de como mudar as cidades para elas poderem resistir às enchentes. Mas primeiro eu tinha que consertar minha casa. Minha primeira ideia para a casa ser a prova de furacões era construir um chão falso no terreno, que podia ser elevado no ar
com uma série de cabos e roldanas amarrados às vigas de sustentação. Todos os móveis ficam no lugar. Talvez você precise deitar as luminárias, mas se tem um furacão vindo, você só ativa o mecanismo. Pontos pela criatividade, mas nem ao Código de Construção Local, nem as exigências federais de seguro aceitarão esse esquema. Minha ideia é a seguinte: fazer uma proteção seca contra enchentes no térreo da casa, até a altura que o governo federal considerasse provável para um próximo dilúvio, a elevação de construção resistente a enchentes. Se houvesse uma enchente, meu porão ia continuar enchendo de água, mas o térreo ficaria seco. Problema. Segundo as regras do seguro de enchentes federal, seu andar ocupável mais baixo deve ser a prova de enchentes. Isso quer dizer o porão. O Departamento de Construção me disse: encha ou seque. Eram minhas únicas duas opções. Eu não queria preencher o porão. Eu pensava em transformar o térreo em um café ou restaurante, e o porão seria um espaço de armazenamento importante. Mas se eu secasse o porão, ou seja, impermeabilizasse, ele logo viraria uma espécie de barco. Quando as águas da enchente entrassem por todos os lados, a casa ia querer flutuar. O porão levantaria a casa da fundação, destruirá tudo. Sem problema, responderão os engenheiros. Vamos simplesmente amarrar sua casa ao leito da rocha 30 metros abaixo com cabos de aço. Fazemos isso o tempo todo com arranha-céus em Manhattan. Claro, ia custar $1 milhão. De volta à prancheta. Tive mais ideias e cada uma delas era derrubada por uma regra ou outra, ou impossibilitada pelas leis da física. Meu plano de jogar uma chapa de concreto no porão para servir como lastro deu errado porque a casa ficaria tão pesada que afundaria no solo. Uma proposta de injetar a terra com pasta de cimento para ajudar a sustentar a casa criava tantos problemas quanto resolvia. Inventei um esquema para bombear as águas do lençol freático para longe da casa em direção às águas de enchente depois de uma tempestade. Eu chamava de equalizador hidrostático. Os engenheiros chamavam de o washburnizador. Lá parecer um grande orgal de tubos em frente da minha casa, jogando água com a força hidrostática da onda do solo seguirá a água da superfície por algumas horas. Mas 2 anos depois do Sandy, identifiquei apenas uma solução direta, que chamo de caminho de menor resistência seguindo as regras. Encher o porão com terra e transformar o terreno em uma garagem pela qual a água da enchente poderia entrar e sair livremente. Isso pode ser uma opção de acordo com as regras, mas não é uma opção comunitária. Nosso bairro morreria se todo mundo construísse uma garagem transparente abaixo da sua casa, no nível da rua.
Estaríamos transformando nossa rua, nosso lindo espaço público onde nos encontramos, em um estacionamento gigante. Teríamos deixado nossas casas individuais à prova de enchente, mas assassinado o bairro coletivo. Então, hoje, eu não consigo oferecer a vocês uma solução simples, mas consigo definir o problema muito claramente. Como tornar sua casa mais segura e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida de seu bairro. Essa é uma questão que todas as cidades do mundo enfrentam de uma forma ou outra. Uma questão a ser resolvida pelo desenho urbano. Graças. Obrigado. Um outro problema que exige também uma grande complexidade, talvez inovação, é o que o Oliver vai trazer para nós. O Oliver Wadstrom é gerente de projetos da Solvatem, uma empresa que foi criada pela mãe dele para resolver alguns problemas associados com água e portabilidade dessa solução. E ele tem desenvolvido isso em vários países. Mais de 100 mil pessoas têm usado essa tecnologia, especialmente em alguns países da África, e também com alguns exemplos no Haiti. É um prazer ter o Oliver aqui para dividir com vocês, e também ele trouxe uma surpresa, ele vai mostrar isso para vocês visualmente, essa alternativa portátil, e agradeço o Oliver, por favor. Hi. So yes, my name is Oliver Wadstrom. I'm here to represent Solvatten. Solvatten Safe Water System. But before I do that, I would like to start, even though you probably heard this during the day, how the situation is for many people still today. I'd like to start by using this quote that prints. I'm too tall for these mics. Maybe I should have them. I'd like to begin with this quote that says a lot. Diarrheal diseases kills more children than AIDS, malaria, and measles combined. And that says quite a lot about how major this problem still is today. And on the picture there before the other slide, it was a picture that we took in Kenya. That's just one way the problem can look for a person. This is another way the problems can look. Infrastructure, pipelines that are broken or tapped into, and the water is highly contaminated. So the statistics has already been shared with us here today, but maybe worth saying it again. So still 1 billion people lack access to safe water, and over 2 million people, mainly children, die each year. This is a picture that we took in Haiti, where we have been working since before the earthquake. As you can see in this landscape, there is not much forest left. In Haiti, there is actually only 2% of the forest is left. And this is due to that it's the main source of energy still. And a lot of places I travel around to, Kenya, Tanzania, Uganda, this is the main source of energy. And globally, this is 2.7 billion people still relying on the forest for its fuel consumption. Can you still hear me, or should I speak up?
So, this is Solvatten. This is how we wanted to tackle this problem. We wanted something portable, something that would be sustainable for a long period of time. So the Solvatten system looks like this, and as illustrated on the picture here. It is a 10-liter compartment jerry can, which has a transparent surface. You can treat up to 10 to 40 liters in a day by only using the UV and the energy from the sun. And a system doesn't require any batteries, chemicals, or any complicated maintenance. And for that, it can last a family for up to more than 7 years. So this just illustrates how it works. You fill it up in the black caps, which has a filter in it. You press down a mechanical indicator, which will show you a red and sad phase. And then you put it in an angle, a 90-degree angle towards the sun, just like a solar panel. And after 2 to 6 hours, depending on how much sunlight you have, an indicator will switch to a green happy phase, and then the water is treated. So how does all this magic work? The first step we use is a basic filter device that can be made out of a cloth, a locally produced textile fine mesh fabric. The water is exposed by the sun and the UV, and it's the whole spectrum of UV, which has been really important for us to achieve. So this plastic lets through UVA and UVB light. Also, another added benefit that we've seen is that people really enjoy the hot water. This was an added benefit from developing Solvatten that we didn't think of in the beginning, but that we later on saw. So the water can get really warm, it can get heated up to 75 degrees. And Solvatten is classified as a highly protective solution, which means that we follow the WHO standard of treated water. And we not only treat viruses and protozoas, parasites, but also E. coli. So this picture we took in Mali, a mother with her newborn coming out from a maternity clinic. Here we work with an organization called UN Habitat to improve the beginning of life for a child, which is especially vulnerable to simple diseases that can be treated in a sustainable way. We really believe that to empower a family is the first change that needs to be done. Because an empowered family has more time to, for example, go to school or go to work instead of being sick. If you're a big, large family, for example in Uganda, you'd be home taking care of your sister, or you'd be home taking care of your kid, and you lose out on work. So huge savings can be made from just simple, clean water for families. In this study, we saw that approximately $20 was saved for this family that used to boil their water clean, so she used to buy charcoal. Also, going to school, if you have, for example, parasites, intestinal parasites, such as typhoid or other nasty parasites that are out there, can be really difficult. You think schools should come first, but I always say without health and access to clean water, it's a very hard task for someone this age, for example, to be able to focus on his schoolwork and go ahead in his studies. So we've done projects like this, seeing dramatically increase of attendance in schools.
we did a social return investment study in Kenya. I think this was so we talked about replacing firewood and charcoal with sun energy instead. So since Solvatten is not only a tool to treat your water, but also to heat your water, it can be used for many, many purposes. We've seen Solvatten being used drinking coffee straight out of it, actually, or to pre-boil your water, preheat your water, store it in a thermos for the next morning to use to your hygiene purposes. Maybe I should go back here and list a bit. In this study, we saw that approximately a family would use 4.2 kilos of firewood a day, and in a longer period of time, it's 1.5 tons of firewood that's being used every year. You either buy this or you collect it yourself. So either time or money is lost, unnecessarily lost, just to collect this firewood. And putting this into an even longer time span of 7 years that we estimate Solvatten to exist, it would be over 10 tons of trees that can be saved. Solvatten is also a tool that we can see is benefiting the girls. Young girls that normally would stay home with their siblings to treat them or to take care of them, or would go to fetch water from far distances to fetch water, now can access water closer to their home and treat it, and also improve their hygiene. So Solvatten can do many things. These are just some pictures from various amount of our projects and countries that we work in. People are selling Solvatten instead of coal nowadays in Kenya, which makes me really happy. Hairdressers are using the hot water instead of boiling their water clean. They use Solvatten. We see bakeries taking care of their employees, buying Solvatten so that the employees are healthy, so they don't lose production time in their bakery. There are very many examples of how Solvatten is being used, and today we have 100,000 beneficiaries, mainly in East Africa. But we think Solvatten can be applied in many different situations and be a wonderful solution for many. This is very untypically Swedish, but I had to show you this picture. It was quite an impressive thing to be able to present Solvatten to Obama when he was in Sweden. But we want to spread this idea about solutions like Solvatten that start at a household level, that are maybe not tied to the infrastructure, but can be implemented in a fast way, in a sustainable way. And we want both institutions and politicians to acknowledge this and think different in the ways to solve these problems. So I'll leave you with a picture of a woman going home in Kenya Kakuma. Thank you. Obrigado, Oliver, pela apresentação e discussão sobre alguma alternativa proposta pela Solvatten, que com certeza nós vamos discutir um pouco mais em breve. Gostaria de chamar a Cláudia Visoni, ela é jornalista, conselheira regional do meio ambiente da subprefeitura de Pinheiros, tem trabalhado com agricultura urbana, com permacultura. Com certeza ela vai trazer uma visão de como você pode estar encontrando algumas soluções interessantes e criativas para a cidade de São Paulo, mesmo uma cidade muito urbanizada como São Paulo. Cláudia.
Boa tarde. Eu sou jornalista, então essa vai ser uma apresentação de jornalista e não de cientista ou técnica. Eu vim falar sobre a água e a permacultura. Essa imagem é a árvore da permacultura, que simboliza o movimento, né? Bom, e o que é essa tal permacultura? A palavra significa cultura permanente, ou seja, a gente se organizar de uma forma que a gente possa ocupar sempre o mesmo território, não exaurindo os recursos naturais dele, ao contrário, deixando esse território melhor para as próximas gerações. Então, é o verdadeiro assentamento humano sustentável, né? Pode acontecer no campo, inclusive o design de permacultura foi feito mais pensando no campo, e aqui eu trouxe uma foto da Ecovila Tibá, no Rio de Janeiro, na cidade de Bom Jardim. Essa ecovila é referência não só no Brasil, mas mundialmente, mas pode acontecer na cidade também. Existem casas permaculturais por aí, inclusive várias em São Paulo. Eu trouxe uma foto da Morada da Floresta, que é no Butantã, que são lugares onde as pessoas vivem de acordo com os princípios da permacultura. Bom, basicamente, a permacultura lida com 4 áreas: plantio, energia, bioconstrução e água. O assunto hoje aqui é água, né? Antes de pensar em como a permacultura maneja a água, só um esqueminha básico do que é o manejo normal, né, convencional da água hoje em dia. Primeiro a gente reserva, né, faz enormes represas, reservatórios lá longe, inundam os lugares e tal. Aí a gente consome a água assim, sem pensar muito, sem economizar, agora até economizando um pouco por causa da crise, mas assim, sem muito critério, usa água para qualquer coisa. E todo o uso que a gente faz para a água, aquilo que há 5 minutos era água, de repente virou esgoto, tudo misturado. E a gente pega esse esgoto e joga ele para longe rápido. Em geral, os números que foram mostrados aqui no painel anterior, né? Em geral, a gente devolve para a natureza em péssima situação, e é isso. E o que a permacultura propõe? Propõe a gente pensar em fechar os ciclos, né? E primeiro pensar num modelo mais resiliente, em que a gente busque ter mais de uma fonte de água, né? Então, podemos usar o sistema de abastecimento público, mas também captar água de chuva, de rio, de poço e tudo mais. Bom, e aí a gente consome essa água, mas nem toda a água que a gente consome é igual. A água que a gente lavou a mão ou lavou a salada, ela é praticamente limpa. E a água que está na privada, que recebeu fezes, ela é muito diferente, né? Então, a gente divide as águas em água cinza e água negra. Água cinza é a água que a gente escovou o dente, lavou roupa, lavou louça, tomou banho, etc. Essa água, muitas vezes, pode ser reaproveitada imediatamente, sem nenhum tratamento. Ou então ela passa por um tratamento muito mais simples do que a água negra, que teve contato com fezes, então tem agentes patogênicos. E essa também dá para tratar, e dá para tratar localmente, só que tem que ser um tratamento muito mais cuidado, né? Alguns conceitos aí do manejo permacultural da água. Reter o que é possível, considerar a água assim, um bem muito valioso e que é importante a gente reter. Aproveitar ao máximo como possível. Infiltrar, devolver para o solo como possível, e só jogar fora, descartar realmente aquilo que não foi possível aproveitar. E aí cabe uma reflexão também do que a gente coloca na água, né? As fezes são inevitáveis, quer dizer, nesse modelo de banheiro com água, mas a gente pensar um pouco também nos produtos químicos e em tudo aquilo que a gente está jogando nessa água. Bom, eu vou trazer algumas soluções, todas elas implantadas e aqui no Brasil e funcionando, mas antes eu queria falar um pouco desse conceito. Small is Beautiful é o nome de um livro muito importante no movimento ambientalista, é um livro de 1975, mas é atualíssimo, ele me inspira muito. Então, assim, são soluções de pequena e média escala. Acho que quando a gente pensa nesse problema enorme atual da crise da água, né, ele dá uma certa aflição, e a tendência é pensar em enormes obras, demoradas, caras e tudo mais. Não acho que talvez a gente não possa abrir mão delas, mas a gente vai precisar de todo tipo de solução ao mesmo tempo. Então, costurar
muitas dessas pequenas soluções, a gente começa a tirar pressão de outros lugares da natureza e a gente começa a construir aos poucos uma solução. Bom, os exemplos. Captação de água de chuva, que tem duas situações para exatamente a mesma coisa. Essa mini cisterna, ela foi desenvolvida pelo Edson Urbano, que tem um site chamado Sempre Sustentável. O trabalho dele é muito legal, ele ensina a fazer isso, qualquer pessoa pode fazer. Ele dá oficina, curso, e no site também tem como você pode fazer a sua água de chuva em casa. E a gente está num momento aqui de seca, né, em que ter essa cisterna faz parte de uma resiliência que a gente precisa começar a construir. Do lado, já um projeto na Harmonia 57, na Vila Madalena, é uma loja onde esse encanamentinho aí verde que vocês estão vendo, ele usa a água de chuva, inclusive o autor do projeto está aqui nessa sala, que é o Guilherme Castanha, meu professor de água na permacultura, é muito legal. Bom, captação de água de chuva em média escala. Esse projeto também é do Guilherme, é o estádio Mané Garrincha, em Brasília, recém-inaugurado. O gramado é regado com água de chuva, né? Os banheiros recebem água de chuva, e toda a área do estacionamento foi pensada para infiltrar essa água e para reter essa água. Captação de água do subsolo. Esses dois exemplos são pequenininhos, aqui em São Paulo. Um é a Praça da Nascente, na Pompeia. Essa praça está sofrendo intervenção de um grupo que chama Ocupe e Abrace. E esse lugar onde vocês estão vendo esse lago, ele não era nada. Era lá um pedacinho que estava meio encharcado às vezes. Na verdade, era uma nascente soterrada, que o pessoal desse grupo foi lá e fez esse lago. Esse lago hoje tem peixe, tem planta aquática, os peixes são muito importantes para comer a larva do mosquito da dengue. Então, está lá uma área de lazer criada por uma turminha que está ocupando aí essa praça. Bom, do outro lado, esse exemplo eu conheço bem, porque eu ajudei a construir essa cacimba na Horta das Corujas, na Vila Madalena. Essa horta existe há 2 anos, ela tem 800 metros quadrados. Todo dia a gente rega essa horta e nunca entrou uma gota de água da Sabesp lá. A água vem do subsolo da própria praça, que é um lugar de nascente. A gente está recuperando as nascentes, fez várias cacimbas. Em cima é o Luiz de Campos, do Rios e Ruas, no dia que a gente estava instalando uma das cacimbas. É importante falar, né? Realmente tem muita água contaminada na cidade de São Paulo e nas outras cidades, né? A água de subsolo de cidade é sempre suspeita. Mas nem toda a água é contaminada. Na Horta das Corujas, a gente analisou, fez a análise completa pela CETESB, e a água é ótima, perfeita, sensacional. Ela só não é potável porque ela não é tratada, mas na classificação para regar hortaliça, que é uma classificação bem rígida, ela atende a todos os requisitos. Tratamento de água cinza, duas situações em residências. Aqui à esquerda, né, no Butantã. Essa é a casa do Lucas Ciola, um amigo permacultor. Ele criou esse sistema aí, ele trata toda a água cinza da casa dele. O último tanque, que é aquela fotinho de cima, ele é aberto e tem plantas para terminar a filtragem, e também tem peixes para comer as larvas. No outro lado, uma residência em Itu. Esse jardim que está aí em primeiro plano, ele é irrigado com água cinza que vem da própria casa. Bom, tratamento de água negra. Encontrei 3 termos técnicos para isso. Tanque de tratamento em zona de raízes, wetland construído e filtro de depuração. Aqui na esquerda, o sítio Anhangá, em Calcaia do Alto, esse jardim lindo que vocês estão vendo, na verdade, é o sistema de tratamento de esgoto do lugar. E a Praça Vitor Tivita, também aqui em São Paulo, ela trata o seu esgoto e a fase final é esse espelho d'água aí. Como é que é construído um negócio desse, né? Essa imagem é do sítio Aboa Terra, em Itobi, um sítio de produção de orgânico. Eles já têm lá um sistema instalado, mas precisavam ampliar. Então, essa foto é muito recente, eles estão fazendo a obra. Tudo começa com essa piscina aí. E aí, do lado, não vai dar para ver muito bem, mas eu vou explicar. Uma bomba pega o esgoto e joga. Essa piscina ela vai ter encanamento embaixo, um monte de areia, terra e plantas específicas para
lidar com os micro-organismos, né? Então, a água do esgoto é bombeada na raiz das plantas, ela depois as plantas absorvem muitos desses nutrientes, ela é filtrada pelo tanque de areia, desce embaixo, ela vem pelo encanamento para um poço de controle e depois ela é devolvida para a natureza, linda e maravilhosa. Como é que faz isso na cidade? Isso é o subsolo do Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, é um projeto piloto. Parte do esgoto está indo para dentro dessa máquina, esgoto de banheiro, né, com xixi, cocô, tudo. Eu fui lá olhar. Ela é jogada nessa máquina, são jogadas enzimas, é uma tecnologia brasileira desenvolvida por um pesquisador que chama Lázaro Roberto e está sendo aplicada por uma empresa chamada Bioideias. Atrás dessa máquina tem 2 filtros, ali a fotinho de cima, um cano marronzinho que leva para essa mangueira, a água já chega transparente, ela enche uma caixa d'água enorme e toda noite os jardins do shopping são irrigados com a água que vem do esgoto. E o famoso banheiro seco, eu trouxe só para mostrar algumas fotos, né? Acho que é legal a gente realmente começar a pensar fora da caixa e juntar todo tipo de situação, todo tipo de solução, as mais diferentes, e ver como é que a gente vai compondo ainda, aí equacionando o nosso problema. Para terminar, acho que isso é importante a gente lembrar, um fator que muito contribui para a crise que a gente está vivendo é esse processo de desmatamento de nascente, em volta de manancial e tudo mais, e acho que a gente precisa lembrar que a nossa água aqui no Brasil vem das florestas e que, se a gente quiser ter água em abundância, a gente vai precisar de floresta em abundância também. Obrigada, viu? Obrigado, Cláudia, por dividir essas tão ricas experiências que a gente tem em São Paulo e nos arredores. Eu acho que a gente vai ter uma conversa bem interessante para a gente entender como que esses sistemas podem coexistir. Eu gostaria de chamar o Peter para falar um pouco sobre o trabalho que ele vem fazendo com o Takadu. Ele é engenheiro formado pela USP, fez o doutorado em saneamento pela USP São Carlos, é sócio da Optimale Tecnologia, responsável por trazer para o Brasil esse sistema Takadu, que trabalha com monitoramento e eficiência de aproveitamento de água. Ele tem trabalhado com algumas redes de pesquisa na FINEP, Eletrobras, e vem discutir um pouco e trazer um pouco, dividir as experiências que ele tem desenvolvido com parceiros. Obrigado, Peter. Bom, uma boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre água, um assunto que é minha paixão, é um assunto que é a minha área técnica. Eu vou falar um pouquinho desse nosso case, que é algo inovador. A Takadu é uma empresa fundada pelo Amir Peleg, é um israelense que é um empreendedor em série. Já vendeu a primeira empresa dele para a Microsoft e ele vem desenvolvendo várias coisas. E a Takadu, ele olhou uma oportunidade no setor da água e viu os problemas, em primeiro lugar, os problemas que nós temos no setor da água, e resolveu trazer algumas tecnologias da computação, principalmente na área de Big Data, na área de análise estatística, para tentar resolver, então, e trazendo já benefício para o setor da água. Bom, eu gostaria só de contextualizar, não vou entrar aqui no mérito da discussão da gestão da água urbana, isso aí a gente pode ter um painel só sobre isso, mas eu gostaria de lembrar que em 2004, quando eu comecei a trabalhar com perdas de água, a gente já falava em índices que nós temos hoje. Então, hoje nós temos quase 10 anos já de trabalho e realmente os índices são os mesmos. E aí eu sempre me pergunto por que tudo isso, né? Por que realmente a gente não consegue diminuir, melhorar a eficiência dos sistemas de distribuição de água? E algo que eu percebi ao longo do tempo, e essa figurinha aí vai talvez um pouco técnica, mas só para posicionar vocês, quando eu estou falando desse quadro pontilhado aqui, eu estou falando de sistema produtor. Foi apresentado aí captação, né, dos mananciais, trazem para os reservatórios, passa pelas estações de tratamento e caem nas redes de distribuição de água. E as redes de distribuição de água são as nossas principais questões.
porque não tem muito pouca instrumentação. E, na verdade, eu costumo fazer uma semelhança com um avião. É quase que pilotar sem nenhum sensor no avião. Então, hoje, 95% dos sistemas brasileiros operam as redes de distribuição de água sem nenhum tipo de informação em tempo real, sem nenhum tipo de sensor instalado. E isso é grave. Por quê? Porque nós temos problemas de comunicação entre quem está no campo e quem está tomando decisão. Por exemplo, a gente tem uma frase que a gente usa no saneamento: todo mundo bota a mão na rede de distribuição de água. E aí existem casos brasileiros aí que pessoas da própria companhia recebem o salário mais o outro salário porque é pago por um bairro para abrir um registro e colocar água no setor. Então, é isso que a Atacadu vem trazer para o mercado, é exatamente olhar e focar as redes de distribuição de água. Eu vou passar rapidamente, a visão é realmente usar essas tecnologias para proteger o bem mais precioso que é a água. A missão é mudar a cultura operacional, realmente quebrar paradigmas de operação. E por que a Atacadu, por enquanto, ela é única no mundo, né? A Atacadu hoje está presente em 9 países, nós temos o primeiro case brasileiro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na Águas Guariroba, e também temos cases aqui no Chile, em Antofagasta, porque ela traz as tecnologias de Big Data. Então, simplesmente você analisar um grande volume de dados numa velocidade muito elevada e uma grande variedade de dados de forma muito rápida. É isso que a Atacadu, então, traz. Eu vou mostrar um pouquinho do nosso case lá de Campo Grande. É importante dizer que... vou passar rápido aqui, porque o tempo está... Mas ele é um software, basicamente, um software web em nuvem, que você não precisa ter nenhuma infraestrutura computacional. Estou falando em termos de servidor, em termos de pessoal de TI. Hoje, você acessa toda essa informação. E qual que é o grande vantagem da Atacadu? Ele simplesmente pega a informação que existe na empresa, que já está disponível, de N sistemas de informação, N sistemas SCADA, e trata essa informação de uma maneira muito rápida. Nós costumamos dizer que em redes inteligentes a gente sai de uma camada física, é onde está a nossa infraestrutura, é onde a gente está conversando, a gente adquire esse dado, controla esse dado, coleta, envia para um local, no caso um servidor, gerencia essas informações e analisa esses dados. E a Atacadu, ela se encontra na última camada. É um pouco parecido com quem usa um Google Analytics da vida, é muito parecido com isso. Bom, e ela então transforma esses dados realmente em informação. Em geral, as companhias de saneamento, elas têm muitos sistemas SCADA, sistemas de controle em tempo real, mas não tratam essa informação, não analisam essa informação, que também não é fácil. Bom, então vou diretamente para um estudo de caso. Isso aqui na Copa do Mundo, no nosso cliente na Holanda, onde, então, exatamente na hora do jogo, essa curvazinha em azul é o dado chegando em tempo real, e a curva em verde é o dado estimado de um banco de dados histórico. Então, se você tiver 10 anos de banco de dados histórico, existe um aprendizado ali, existem informações importantes ali. Então, o que a Atacadu faz? Ela simplesmente ela faz a estimativa de acordo com esse banco de dados, de uma maneira muito rápida, e compara com o dado que está chegando em tempo real. Então, se vocês observarem, teve uma queda de vazão na entrada do setor exatamente no período do jogo, onde então estava no primeiro tempo e no segundo tempo do jogo. Então, alguns eventos que a gente consegue gerar. Aqui já é um caso em Campo Grande, onde nós estamos analisando os dados. Desde fevereiro nós implantamos a Atacadu lá, e aí a gente consegue observar que, por exemplo, esse dado em azul é o dado chegando em tempo real, significa que o sistema de telemetria parou. Então, rapidamente a gente gera um alerta, e aí a gente consegue detectar e resolver o problema, às vezes não tão rápido, mas de maneira rápida. Esse aqui é um caso muito interessante, porque se vocês observarem, o azul é o dado chegando em tempo real, e se vocês observarem, o verdinho é a estimativa de acordo com o banco de dados histórico. Isso aí foi uma primeira abertura de evento, então, ou seja, a Atacadu alertou o operador, dizendo, olha, existe um problema, não fizeram nada. Segundo,
foi ainda, abriu outro evento, ou seja, houve um descolamento dessa informação. Num terceiro, então, vocês observam que a curva em azul está muito maior do que a curva em verde. O que aconteceu? Nós fomos lá para o setor e realmente era um vazamento que nós encontramos, óbvio, aqui não foi de uma maneira muito rápida, mas os operadores da companhia aprenderam que precisam resolver e tentar resolver de uma maneira muito rápida, ou seja, a tecnologia funciona. Então, a Atacadão ela está muito focada no setor de distribuição de água. Ela não consegue entrar em todos os utilities no Brasil, porque muitos utilities não têm nenhum tipo de informação na distribuição de água. Ela trabalha com setores, né, de distribuição e ela consegue comparar, saber se um setor está mandando água para um outro lado. Então, aqui tem um outro gráfico muito interessante, porque é difícil, não é fácil, é quase que analisar um eletrocardiograma, né? Mas você tem um padrãozinho, que talvez esse aqui, um padrão de comportamento de um consumo de água no setor. E, de repente, você tem um outro padrão. O que significa isso? Significa que eu tive alguém no setor que foi lá e abriu um registro, uma válvula, sem ninguém saber, e está exportando água de um setor para outro. É isso, gente, que a operação de sistemas de abastecimento de água precisa evoluir. Precisa, primeiro, conversar entre chão de fábrica, o gerente operacional para tomar a decisão, precisa trabalhar com eficiência, ou seja, de uma forma muito rápida, saber o que está acontecendo e não pilotar um avião aí sem nenhuma informação. Tá? Bom, os novos produtos que a Atacadão está desenvolvendo um pouco para o lado do gerenciamento de água pelo lado da demanda, fazer com que as pessoas, os usuários, os consumidores, sejam sensores vivos, né, para o próprio sistema. Então, pode-se baixar um aplicativo via Play Store, enfim, para mobile de forma gratuita e colocar essa informação na nuvem e auxiliar toda a informação. Aí são alguns exemplos de tela, não dá tempo para detalhar, mas é um pouco do que a gente está fazendo. É muito importante, então, que os maiores benefícios da Atacadão é isso, é garantir a visibilidade do sistema como um todo, analisar o que essa operação nesse bairro está afetando o outro bairro, o que isso está afetando na estação de tratamento. Esse aqui são os clientes que nós temos hoje. Nos Estados Unidos está entrando um novo cliente na cidade de Phoenix. No Brasil, não só a Águas Guariroba, mas a Águas Guariroba pertence a uma holding, né, chamada AEGEA, então nós estamos com projetos já para as outras concessões da holding, né, e é isso que a gente, então, de forma muito rápida, vem aqui apresentar para vocês alguns resultados, né, na Austrália, na Espanha, em Bilbao, enfim. Bom, além disso, falar dos prêmios da Atacadão, né? A Atacadão ganhou como uma das empresas mais inovadoras, ganhou recentemente um prêmio do painel de mudanças climáticas da ONU, que é o Sustainia, foi a campeã em termos de tecnologia, e aí tem alguns outros prêmios, o case de study da Atacadão está na Harvard Business Review, vocês podem baixar, comprar, enfim, ok? Fico à disposição, então, para as perguntas. Muito obrigado pelo convite e a gente está à disposição, então, para detalhar um pouco melhor, ok? Queria agradecer ao Pira e pelos exemplos da Atacadão e chamar o Genaro. Ele é gestor do Programa Pura, que é Programa de Uso Racional de Água da Sabesp, junto à Secretaria de Educação, e tem trabalhado dentro de um centro técnico de normatização e acompanhamento de utilidades públicas, também dentro da Secretaria de Educação, que ele vai dividir conosco. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês o esforço que a Secretaria de Estado de Educação vem fazendo no sentido de conter o desperdício de água nas escolas da rede pública estadual de ensino. Vou falar um pouquinho como nasceu a ideia, como ele está hoje e o que nós imaginamos esperar daqui para frente.
é a implementação do programa na rede estadual de ensino. A partir de 2006, a Secretaria passou a dispor de um sistema integrado de coleta de informação das contas de consumo da utilidade pública, que envolve água, energia e telefonia. No sistema atual, essas contas do consumo de cada escola, ela é canalizada através de um convênio pelas concessionárias para as 91 DEs que compõem a estrutura administrativa das escolas. Realizado o pagamento, essas contas são lançadas nesse sistema e, a partir daí, foi possível criar um banco de dados com todo esse histórico, e isso permitiu elaborar estatística com o consumo de água. Quais são os critérios que nós adotamos para organizar esse banco de dados? A primeira ideia foi, e a dificuldade nós tivemos na primeira análise, e detectamos a necessidade de agrupar essas escolas em clusters. Ok? De que forma? Pela similaridade operacional, envolvendo a infraestrutura, que é a quantidade de salas de aula, turno e, principalmente, matrícula, número de alunos. Ok? E também nós estabelecemos um padrão limite de consumo para cada escola de 25 litros aluno dia. E começamos a comparar a média da pesquisa das escolas desses 10 grupos com este limite máximo. E resultou esse número de 400 escolas maiores consumidoras que tinham um desvio muito alto em relação à meta de 25 litros. Bom, qual a solução, então, para conter o desperdício de água motivado por essa comparação entre o padrão? A ideia foi que a Secretaria viesse a adotar o Programa de Uso Racional de Água, desenvolvido pela Sabesp. Esse programa data do final da década de 70 do século passado. Ele já tinha sido implementado por alguns órgãos da administração pública estadual, como o USP, como Hospital das Clínicas, com sucesso. Não sei se todos vocês têm ideia do programa, mas as 3 grandes ações do programa são essas. Ele age numa adequação predial, onde é feito o retrofit, a substituição dos equipamentos menos eficientes por mais eficientes, por modernos equipamentos, aparelhos sanitários, e principalmente também o vaso sanitário. E no nosso caso aqui, foi falado aqui hoje, através de especialistas, dessa troca do vaso sanitário, né? O antigo vaso sanitário que tinha, no caso das escolas, por 12 litros por ciclo, passou a ter 6 litros por ciclo. Ok? Outra componente desse programa é a capacitação de técnicos. Ok? Essa capacitação é o que compõe a campanha educacional do PURA. A campanha educacional do PURA, ela desenvolve 3 tipos de curso, para 3 diferentes públicos-alvo. O curso de gestor, que é um curso mais generalista, que nós destinamos a diretores, vice-diretores de escola e dirigentes de diretores de ensino. Ele dá uma ideia abrangente do programa, mais generalista. O segundo curso é para o controlador, que é o que nós chamamos chão da escola, que é o servidor que cuida da parte da manutenção. Então, esse servidor, além de receber a orientação genérica do programa, ele recebe também uma parte técnica de como regular pequenos serviços de regulagem de válvula, né? Troca de arejadores, ou seja, ele recebe as instruções de como agir perante um vazamento e o que deve ser feito. Okay? E a última ação é mais ou menos aquilo que foi falado aqui agora há pouco, é o sistema de telemedição. O sistema de telemedição é um modem colocado no hidrômetro. O sistema antigo convertia o sinal analógico da passagem da água em digital, isso é mandado para uma rede via celular, e é captado no sistema da Sabesp, e você pode parametrizar o consumo da escola, daquilo que foi falado aqui,
Se eu tenho escola, por exemplo, que não opera à noite, esse sistema que detectar que naquela madrugada houve um vazamento, houve um consumo, ele vai emitir um e-mail e vai disparar para o gestor. Okay? Isso é online. A forma hoje que nós temos é totalmente manual. Por exemplo, um consumo, uma anomalia qualquer do consumo no dia 5 do mês, ele só vai ser detectado e analisado, se correr tudo bem, 3 meses depois. Então, com esse sistema, nós imaginamos, né, uma ação mais dinâmica e vai evitar, assim, o desperdício. Temos que atender também esse decreto, okay, que é datado aí de junho do ano passado, que ele estipulou um prazo para que a Secretaria eficientizasse pelo PURA 1.600 escolas, sendo 1.200 na capital, região metropolitana, e 400 no interior. Em termos de Sabesp, como é que está hoje? O que representa a Sabesp hoje, em termos de toda a rede? A rede estadual de ensino hoje, ela possui 5.377 escolas. Okay? Das 5.377 escolas, 2.280 estão na capital e região metropolitana, e 3.097 no interior. As 5.377 escolas consomem, em média, 37,5 milhões de metros cúbicos ano, a um custo de 214 milhões. Isso representa, em média, cada escola consome 500 metros cúbicos por mês, a um custo aproximado de R$ 3.500 mês. As 5.377 escolas atendem aproximadamente 4 milhões de alunos, okay? E a administração é feita através de 91 diretorias de ensino, distribuída aí na capital e região metropolitana e interior, sendo 28 aqui e 63 no interior. O que representa, então, a Sabesp dentro desse quadro? No contexto geral, a Sabesp atende 53% da rede. São 2.863 escolas, e o sistema alternativo, que nessa não Sabesp, são 47%, ou seja, 2.514 escolas. Das 2.280 escolas na capital e região metropolitana, 1.720, ou seja, 75%, são Sabesp. Okay? Sendo 917 na capital e 749 na região metropolitana. Sobra 560, que são sistemas alternativos. Prefeitura, outras concessionárias. Okay? Isso é o resumo da capital e região metropolitana. No interior total das 3.097 escolas, que representa 58% da rede, a Sabesp abastece 1.143 escolas, que representam 37%. E os sistemas alternativos, 63%, ou seja, 1.954 escolas. Bom, como implementar, então, um programa? Detectou a necessidade, temos aí uma realidade da rede, como é que nós vamos implementar? O programa PURA, ele é um programa oneroso à Secretaria, ou seja, a Secretaria tem que investir para depois ter um benefício, que eu daqui a pouco vou dizer para os senhores o que é esse benefício. Ele é o contrário, por exemplo, da Lei 9.991, né, que é da energia, que você faz o convênio com as concessionárias, né, por exemplo, no retrofit do sistema de iluminação, a Secretaria não despende nenhum tostão. Né? Por quê? Porque existe uma exigência da ANEEL de que parte do lucro dela tem que investir em programa de eficiência. Okay? Aqui não. Aqui primeiro temos que investir. Então, o primeiro contrato surge, que já está concluído, em 2008 e termina em junho de 2010. Foram investidos 10,9 milhões de reais, okay? Foram atendidos 345 escolas, não foi possível as 400. A redução do consumo em metros cúbicos atingido pela implementação do programa foram 610,9 mil metros cúbicos ano. Isso representou uma conta econômica de 17,8 milhões, né, e foram atendidos, beneficiados 397,4 mil alunos. A fase 2 do programa está em execução. Okay?
ela começou em dezembro deste ano e deve ir até agosto de 2016. Serão investidos 15,5 milhões para atender 282 escolas. A estimativa de redução do consumo é na ordem de 216 mil metros cúbicos no ano, que vai representar uma economia de 13,9 milhões de reais e deve atender aí beneficiar 250 mil alunos. A diferença de valor em relação à queda da escola, de 345 para 10,9, para 282 para 15, é porque neste contrato, nesse segundo contrato, nós estamos fazendo também a manutenção do sistema de telemedição das 345. Portanto, ele está mais caro, porque está envolvendo uma ação, né, complementar e também a capacitação dos servidores, que não foi possível, no contrato anterior, atender todas as escolas. A fase 3 do programa está em assinatura. Okay? A fase 3 é um desafio muito grande, serão 1.093 escolas, o investimento em torno de 62,8 milhões, a estimativa é de 300,4 milhões de metro cúbico, isso deve representar uma economia de 22 milhões, né, e deverá atender, deverá beneficiar em torno de 1,2 milhões de alunos. Okay? Por que cai um pouco essa economia? Cai por quê? Porque, preferencialmente, aqui, nós atendemos as escolas de maior consumo, okay? E foi indo para as escolas de menor consumo. Okay? Em resumo, é isso aqui. Okay? Serão 82,9 milhões no âmbito da capital região metropolitana, né? 1.720 escolas, uma redução total em metros cúbicos de 1.127.000 metros cúbicos. Okay? Isso representa mais ou menos 53,7 milhões de reais, 1.847.000 alunos e um payback em média em torno de 20%. No interior, como é que está a coisa? Bom, no interior é o seguinte: a economia que o PURA, que se quantifica do PURA, ela tem duas origens. A primeira origem é a redução física do consumo em metro cúbico, okay? Que o PURA garante que no mínimo é 10%. Então, quando implementa o PURA numa escola, nós temos garantia que o retrofit dos equipamentos menos eficiente por mais eficiente vai levar numa redução do consumo em torno de 10%. Só para você ter uma ideia, esse programa que está sendo feito agora na execução, nós estamos atingindo já a meta de 22%, em média, das 282 escolas. Okay? Então, está maior do que 10%, mas o mínimo é 10%. A outra componente, ela vem do seguinte cálculo. Uma vez feita a eficiência, a Sabesp vai estabelecer uma meta de consumo por escola. As escolas que mantiverem essa meta de consumo, ela tarifa as escolas com um deságio de 25%, que é esse contrato de tarifação para entidades públicas. Então, essa economia, na realidade, ela é gerada por duas origens. Okay? Como é que está hoje? A Sabesp detectou, naquelas escolas do interior, que 430 escolas já estão no padrão do PURA. Portanto, para essas escolas, a Sabesp vai dar a capacitação do pessoal e vai beneficiar as escolas com esse deságio. Sobram ainda 713 escolas que deverá exigir um investimento de 13,4 milhões. Isso deverá ter uma redução do consumo na ordem de 167 mil metros cúbicos, uma economia estimada de 8,7 milhões para atender 450 mil alunos. Isso está em análise, a gente imagina que em março deve começar e terminar em dezembro de 2017. Como é que é feita a sustentabilidade do programa? Duas componentes, pedagógica e a componente técnica. A componente pedagógica é o terceiro curso que a Sabesp administra. Ela cria multiplicadores, que no nosso caso são professores, PCs, coordenadores e professores da área de conhecimento das ciências, da natureza e das suas tecnologias, que eles vão levar isso para dentro da sala de aula, vão trabalhar isso com os alunos e vão tentar estimular hábito de mudança de hábito e costume. É isso exatamente que nós esperamos que vai trazer sustentabilidade não somente na escola,
como também para fora da escola, porque a gente imagina que esses multiplicadores deverão realizar ações junto da comunidade do entorno escolar para tentar sensibilizar aí a importância de se consumir a água com responsabilidade, que é o que nós acabamos de ver aqui hoje ao longo do dia, essa necessidade premente. Porque sem petróleo, sem energia, nós imaginamos que o ser humano vai viver, mas sem água, eu imagino que não. E a outra componente é técnica, que envolve aquele controlador, para que ele faça o retrofit baseado nessa especificação técnica da FDE, que a FDE é uma fundação que faz toda a parte de obra, reforma e ampliação das escolas. Desculpa o tempo. Obrigado. Agradecer ao Genaro. Eu acho que a gente tem vários desafios, grande parte dos desafios para a gente atender a universalização dos sistemas de água e saneamento no país, mas a gente pôde observar aqui com essa riqueza dessas contribuições que a gente tem várias alternativas, várias opções. Opções que nos ajudam a mitigar os problemas do excesso de água, quando os exemplos trazidos pelo Alexandros de Nova York sobre os problemas da enchente, como você pode resolver isso, ou tentar encontrar algumas soluções que não são apenas individuais, mas passam por soluções coletivas. Algumas soluções individuais apresentadas pela Solvatem, algumas outras oportunidades também de como a gente integra isso num sistema integrado de urbanismo com agricultura. O Peter trazendo um pouco sobre opções de telemetria e como a gente pode estar monitorando, ter sistemas de Early Warning Systems, e o Genaro trazendo uma discussão muito interessante sobre como o Estado de São Paulo acompanha e trabalha o consumo de água nas escolas públicas. Algumas das questões, talvez, que a gente possa estar perguntando, se fazendo, quanto custa parte dessas soluções? Eu queria ouvir, talvez, primeiro, da Solvatem, talvez um pouco da discussão de como o sistema apresentado por vocês, como que fica em pé esse negócio da Solvatem, do ponto de vista dos custos, e como que vocês colocam essas tecnologias para diferentes grupos, e como que vocês estão conduzindo esse processo de transferência dessa tecnologia. The unit cost is $99 in smaller volume, so in a larger volume, of course, the costs comes down. Can you speak closer? Yeah, but you have to see it as a long-term investment. So the cost per liter would be something like 0.002 cents. And that is one of the cheapest options that I've come across. So compared to chlorine, compared to other filter solutions, that is a very cheap price per liter you're paying. Today we sell Solvatem through, for example, as I spoke of in the maternity clinics, where the organization did go in and subsidize the price to, I think it was 50%, and then the mother bought the Solvatem in a payment plan of a 6 months period. Yeah. So I think that is one way we're doing it, and then we also work in the humanitarian sector. So, of course, disaster relief situation, it's hard to pay for a product many times. So we, in those cases, for example, in Haiti, they did in-kind work. So they received Solvatem in a part of a kit, where they also received some cook efficiency stoves, and they received solar lighting to when they were moving from the refugee camps, or not refugee, but from the tent camps to go back.
So by having those tools to start their new life, it made it easier. Soluten isn't, I mean, infrastructure is where everyone wants to go. So, and of course we realize that. But in 7 to 10 years, a lot can happen. A family can be safe during that time, and so in that sense, it's an intermediate solution. A gente tem uma outra discussão interessante. A cidade de São Paulo também passa por problemas de enchentes, e essas enchentes se tornam, às vezes, mais frequentes. Algumas das alternativas que a gente encontra são soluções de engenharia para armazenagem de água em grandes áreas, em grandes piscinas, né, como a gente chama aqui, parte dessas soluções, mas são soluções paliativas, são mitigadoras. E você entrou na discussão, Alexandros, que uma solução individual para casas individuais, quando você transforma a sua casa numa garagem, que facilita você resolver esse problema de drenagem da entrada e da saída da água, era uma opção, mas não era uma opção para a comunidade que iria estar perdendo esse espaço, perdendo qualidade de vida. Como que você vê a cidade tratando isso, mas não como um indivíduo, como Alexandros, que tinha que resolver um problema, e você não quis sair da sua casa, mesmo sendo pedido pela cidade, pelo seu chefe, na verdade, que pediu para você sair da sua casa. Como que você, do outro lado, como urbanista, vê isso do ponto de vista do coletivo, do ponto de vista da paisagem urbana? I think the first thing that we have to start seeing is this problem is also an opportunity. I mean, we've been complaining about water all day, too much, too little, as if it's a problem. It's really not. The water rises from the sea, enters the clouds, and comes down on the land in a hydrologic cycle all the time. We simply have custody of the water for a short period of its cycle. And I think what Sandy taught me is that the most basic principle is that our relationship to nature is changing. We're coming out of a century where we thought nature had to be protected from us. Now we're entering a century where we feel we have to be protected from nature. It's neither extreme. It's a question of managing. And I'd like to see our approach to water change from a specific set of problems to be solved into an embrace of the hydrologic cycle as an organizer for cities and their plans. Sao Paulo has this already in the Tietê. It's been poorly treated. But if you look in the area around Lapa and the other ones touching it, all the tributaries to the rivers, the Tietê, that come in perpendicular, they reveal a landscape in a way that the water ran before the occupation of Sao Paulo that would help in the reoccupation, the redevelopment of Sao Paulo. And I focus on this issue from a design point of view right now, but really economically speaking. You asked earlier, how do we pay for this? Infrastructure never pays for itself. Infrastructure is a way of living more densely and living better. So infrastructure is paid for by a city by the rise in value of the land and the living and the jobs that it enables by allowing us to live much more closely together than we ever could without infrastructure. So, to put the two pieces of the argument together, let's look at the water as an opportunity to organize our city. And to look specifically to the water for an opportunity to increase the value of our city.
I'll talk tomorrow a little bit about the High Line and the way the economics worked there to get a piece of infrastructure built. But that's for tomorrow. I think right now I just want to leave with this idea that this specific problem is actually an enormous opportunity for Sao Paulo. And I think a way to give character to the city on the scale it hasn't had before. Qual a possibilidade desse sistema, do sistema paulista que você está inserido, do PURA, adotar medidas de captação de águas de chuva nas escolas? Esse sistema já existe. O problema da água de captação de chuva, ela precisa ser tratada antes de ser usada. Então existe aí uma informação aí que precisaria ser corrigida, que você não dá para usar a água diretamente. Okay? As escolas novas já têm um sistema de coleta. Okay? Já está nesse perfil. Agora as antigas não. Okay? E é muito difícil você adaptar as escolas antigas para fazer um sistema de captação deste. É muito difícil. Não é muito fácil, não. O que nós estamos imaginando, indo um pouquinho fora da pergunta, nós temos escolas, uma quantidade muito grande, que estão em mananciais. Tem mina de água dentro da escola. Então nós vamos tentar verificar a possibilidade de usar essa água para algumas atividades não humanas da escola. Okay? Esse é um trabalho que nós estamos iniciando agora e me parece que esse trabalho vai dar um resultado muito bom. Então, respondendo à questão, uma parte já está sendo feita, mas nós temos dificuldade de implementar isso em toda a rede. Obrigado. A última pergunta para a Cláudia. A gente tem outras perguntas chegando, mas, infelizmente, essa vai ser a última. Cláudia, nesse projeto do Shopping Eldorado, a água tem sido usada exclusivamente para irrigação ou tem outros usos, ou poderiam ser usados fora do ambiente do shopping? Bom, esse projeto é piloto, por enquanto ela está sendo usada para irrigação e automaticamente, ou seja, ela não fica muitas horas, todo dia às 3 da manhã, aqueles sprinklers começam a jogar água, se vocês quiserem passar em frente ao shopping, vocês vão ver isso. Por essa questão de armazenar muito tempo, daí você tem que clorar, fazer um monte de coisas. A ideia é que, no futuro, o shopping feche o ciclo, né? Os banheiros recebam essa água, mas assim, está em implantação, é super experimental, e para mais detalhes eu indico a empresa Bioideias, que tem um site, bioideias.com.br. O responsável por isso é o agrônomo Rui Signorini, e acho que ele pode esclarecer. Tá, e só para a gente ter democracia aqui nessa mesa, tem uma outra pergunta para o Peter. Peter, esse sistema do Águas de Guariroba, lá em Campo Grande, que você está adotando, qual que é esse modelo de negócios com eles? Você trabalha por produtividade, quer dizer, por eficiência, por ganhos? Como que o sistema se mantém hoje viável? Obrigado pela questão. Na verdade, é um software como serviço, né? Você não precisa implantar nenhuma infraestrutura local, paga-se pela demanda, o uso do software. Você perguntou dos custos. Se uma companhia de saneamento já tiver sensores, telemetria implantadas, o nosso modelo de negócio é simplesmente o software como serviço. Caso ela não tenha, a gente consegue, então, oferecer sensores de forma muito rápida. A gente implantou um distrito de monitoramento e controle em 10 dias, com sensores e rodando o software em nuvem, de forma muito rápida. Então, é isso. O modelo de negócio é pagamento mensal pelo serviço. Um pouco na linha aí dos softwares que estão disponíveis no mercado. Okay? Eu queria agradecer, se vocês me desculpem, pela riqueza dos palestrantes, da contribuição de cada um. A gente está com o tempo restrito em função da própria natureza dos debates, da qualidade de todo mundo, das perguntas. Mais uma vez, eu queria agradecer os 5 membros. Nós tivemos a casa cheia aqui, com 5 pessoas que trouxeram soluções interessantes e exemplos de vida, de trabalho. Eu queria agradecer com uma salva de palmas para todos eles.